Vamos começar orando ao nosso Deus? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante da Tua presença para aprendermos mais sobre a Tua palavra, Senhor. Abra os olhos do nosso coração e coloca um desejo crescente em nós de Te conhecer cada vez mais. E é no nome de Cristo Jesus que nós pedimos por Tua iluminação. Amém. Hoje nós continuaremos o estudo do panorama no Antigo Testamento e de maneira especial hoje nós trataremos do livro do profeta Daniel. Se você não teve a oportunidade de ler, eu espero que essa aula te conceda uma estrutura mínima para que você se aproxime desse livro e possa aprender aquilo que Deus tem para revelar a respeito de si. E como esse livro também, ele serve de conforto para as nossas vidas. Mas antes de entrar no livro, nós até então estamos estudando os livros proféticos, né? Então nós já estudamos Isaías, Jeremias, Lamentações, e o último que nós vimos foi o do profeta Ezequiel. Então, a princípio, nós podemos chegar e olhar para o livro de Daniel. Então, Daniel é mais um livro profético que nós iremos estudar. Mas vamos dar um passo atrás para observar como que a Bíblia hebraica ela era organizada. Então, se os irmãos se lembram, quando Jesus Cristo ele estava no caminho de Emaús, lá em Lucas no capítulo 24, nós vemos que ele se encontra com aqueles dois discípulos, e é dito ali que ele conversava com eles, desde Moisés a seguir aos profetas, ele ia falando sobre as coisas que revelavam a respeito dele. Então, quando nós nos lembramos dessa passagem, nós vemos que o que Jesus estava fazendo ali, Jesus estava expondo o Antigo Testamento, e expondo o Antigo Testamento na estrutura como os judeus daquela época, e ainda hoje, compreendem as Escrituras. E um acróstico, um conjunto de palavras que resume a maneira como os judeus, a Bíblia hebraica ela está organizada, é essa palavrinha Tanakh, que ela compreende a Torá, que é o livro da lei, compreende os 5 livros de Moisés. Depois ela é seguida pelos Neviim, que são os profetas. São 8 livros proféticos e termina com o Ketuvim. São palavras hebraicas para se referirem à lei do Senhor, os profetas e os escritos. Então, se você chegasse para um judeu e perguntasse sobre como a Bíblia dele estava organizada, ele ia falar, olha, ele está organizado com a Tanakh, temos primeiro a Torá, seguida dos escritos proféticos e finalizando com os escritos. Então, diante disso, surge aquela curiosidade, onde que o livro de Daniel, ele se encaixaria? É provável, seguindo o ritmo que nós temos visto, se Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Isaías foram colocados dentro da categoria dos profetas, e nós vimos ainda dos profetas maiores, então é óbvio que Daniel também deveria ser colocado aí dentro. Mas vamos observar quais são os livros que estão dentro da Torá, dos proféticos e dos escritos. Olha ali nos profetas. Daniel está ali dentro? A gente vai encontrar os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores. E a gente não vê Daniel aqui. Mas onde é que Daniel ele se encontra? Se você olhar na última coluna, que são dos Ketuvins dos escritos, nós veremos que Daniel está classificado e colocado como um livro histórico. Então, temos os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, os 5 rolos, o Migilô, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes, e ali, os livros históricos, temos Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, é provável que nós não imaginaríamos que Daniel estivesse aqui dentro, mas quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós notamos que, diferentemente dos demais livros proféticos, nós observamos que ele tem um grande relato histórico sobre a própria vida de Daniel e dos seus amigos. Então, dos capítulos de 1 a 6, nós veremos que ali nós temos relatos que estão relacionados à vida de Daniel e dos seus amigos. Nós não vemos Daniel recebendo uma visão para transmitir essa visão ao povo. Mas a primeira visão que nós vemos é um sonho que o rei recebe, não o próprio Daniel.
E somente na parte final dos capítulos 7 até o capítulo final, que nós vemos Daniel apresentando profecias que dizem respeito ao tempo futuro e à sua época. Então Daniel ele não se encaixa dentro dos livros proféticos, mas ele se encontra dentro dos livros históricos, da maneira como a Bíblia hebraica ela está organizada. E nós veremos aqui uma estrutura para ajudar a gente a fazer a leitura deste livro. Porque quando você lê Daniel ou ouve o nome deste livro, deste profeta, ainda que ele não seja um livro profético, mas ele não esteja classificado dentro dos livros proféticos, mas é um livro do profeta Daniel e contém profecias, nós precisamos de uma estrutura para ver, porque a primeira coisa que vem à nossa mente quando você para pensar Daniel, eu acho que a primeira delas, mais fácil, que as crianças se lembram, é Daniel na Cova dos Leões. Ou então você deve se lembrar da estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze, e daí as pernas de ferro, e depois a mistura de ferro e barro. Lembra dessas imagens? Ou então daqueles animais assombrosos que são apresentados no livro. Mas para que a gente faça uma leitura de Daniel, que ela se aplique à nossa vida, é interessante nós notarmos a maneira como o livro ele foi estruturado, como que ele foi colocado, que nós faremos hoje. Mas antes disso, nós sabemos então que Daniel está classificado na nossa Bíblia dentro daqueles que são chamados dos profetas maiores, e o maior não diz respeito à importância, mas diz respeito ao tamanho destes livros mesmos. E se você observar, eu não sei se na imagem dá para ver, mas tem uma outra que vai dar para a gente ver, Daniel, ele foi contemporâneo de Ezequiel e de Jeremias. Lembrando só que Jeremias ele havia ficado em Jerusalém quando realizou as suas profecias, e Ezequiel já estava no cativeiro babilônico, mas foi levado em uma segunda leva. Daniel foi levado na primeira leva, quando Nabucodonosor invadiu Judá e levou o povo cativo. Das aulas anteriores, a que eu dei de Jeremias e das demais com o reverendo Wilson, nós vimos que estes livros proféticos se dão no contexto dos últimos reis de Israel. E um rei proeminente dentro do livro de Daniel é o rei Joaquim. E nós vemos ali no segundo livro dos reis, no capítulo 24, a descrição deste cativeiro de Nabucodonosor, levando a corte, levando os utensílios do templo para a Babilônia. Vamos abrir nossas Bíblias lá no capítulo 24 do segundo livro dos reis. Então, no segundo livro dos reis, capítulo 24, na edição comemorativa, se você tem, está na página 420. Olha só o que nós lemos a partir do versículo 10. Segundo livro dos reis, capítulo 24, a partir do versículo 10. Então, a narrativa desta invasão babilônia e do cativeiro. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. E conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, a não ser o povo pobre da terra. Levou cativos de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres destes, seus oficiais e os homens principais da terra. O rei da Babilônia levou cativo para a Babilônia todos os homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles bem treinados para a guerra. Então veja, aqui nós temos essa descrição justamente do cativeiro sendo realizado. E nós vemos que aqui, além do rei e da sua família, é dito que os príncipes e homens valentes foram levados.
Então é muito provável que Daniel pertencia a esta família real como um príncipe e tudo, e era comum quando os impérios invadiam um outro, que eles levassem cativos a nobreza. E estes jovens eram levados e eram aproveitados no novo império, e eles eram treinados em todas as coisas daquele reino, e aí que nós vemos a figura de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias. Muito provável que os irmãos conheçam mais eles pelos seus nomes babilônicos, os nomes que foram dados, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, na verdade, o nome hebraico deles, o nome original era isso: Ananias, Misael e Azarias, e Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar, não confundir com Belsazar, o filho lá de Nabucodonosor. Então, é dentro deste contexto da invasão da Babilônia, da queda de Judá, que Daniel e os seus amigos, eles são levados cativos para a Babilônia e ali para viver entre outros jovens daquele império pagão que tinha levado o povo de Deus cativo. E juntamente com isso nós vemos que o que foi levado também, além da família real? Os utensílios do templo. Vocês vão se lembrar bem que mais para frente na história, o Belsazar vai cometer uma profanação, ele vai pegar os utensílios do templo para dar uma festa, e vem aquela famosa inscrição na parede, né? O Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, o juízo de Deus virá sobre ele. Então é nesse contexto, utensílios do templo, família real, Daniel e seus amigos levados para o cativeiro, que nós temos o contexto em que se dá o livro do profeta Daniel. Se nós olharmos um pouco para os impérios que estão envolvidos, se você observar na imagem ali, o Daniel está em azul. Então o ministério dele foi de 605 a 536. São 70 anos de trabalho de Daniel. E ele trabalhou isso dentro do Império Babilônico. Então nós vemos a figura de Nabucodonosor e de Belsazar. E depois nós temos do Império Medo-Persa, que dominou o Babilônico, e nós vemos a figura de Ciro e Dario, depois na história de Daniel na Cova dos Leões. Observe abaixo do quadrinho azul, você verá ali que Jeremias está presente, Ezequiel também está presente, então mostrando as pessoas que foram contemporâneas de Daniel. Ezequiel só foi levado para o cativeiro na segunda invasão babilônica, como nós já vimos em aula anterior. Então, em 605, Daniel ele é deportado, e em 586, Jerusalém ela é destruída, e nós temos o povo levado para o cativeiro. Então, o ministério dele é um ministério de 70 anos, e um ministério que se deu dentro do período do Império Babilônico, Nabucodonosor que foi o que invadiu, e depois a dominação do Império Babilônico pelo Império Medo-Persa. Não se preocupe tanto com o nome dos impérios, porque nós precisamos olhar para a mensagem do livro como um todo, primeiramente, para ver como que ela se aplica aos nossos tempos. A irmã acho que ia fazer uma pergunta. Uhum. É o mesmo nome. Então, são diferenças de nomenclatura, tudo, mas se referindo ao mesmo nome que está envolvido aqui nessa deportação de Daniel. Continuando. Qual que é a estrutura que a gente vai usar para ver? Daniel ele foi escrito de uma maneira interessante. Então, os livros do Antigo Testamento, eles foram escritos em que língua? Na sua maioria, no hebraico. Então, a maioria do Antigo Testamento é escrito no hebraico, mas o livro de Daniel, ele tem uma peculiaridade, porque parte dele foi escrito em hebraico, que era a língua do povo de Deus, e parte dele, uma boa parte dele, foi escrito em aramaico, numa língua dos povos estrangeiros, na língua que os demais impérios falavam, mostrando que Deus ele estava, através disso daqui, se comunicando, colocando a sua mensagem não apenas para o seu povo, para o remanescente que estava no cativeiro, mas também para os povos, para os impérios que os estavam dominando. Então, se você notar, você vai notar que eu tentei deixar a coloração parecida, o texto em hebraico, o capítulo 1 ali em branco, a parte inicial do livro, capítulo 1, e os capítulos finais 8, 9 e 12, veja as extremidades em branco, eles foram escritos em hebraico. E o miolo do livro, que é do capítulo 2 ao capítulo 7, eles foram escritos em aramaico.
Então isso já nos dá uma divisão, essa estrutura ela será repetida durante o slide para a gente memorizar, e nos mostra como que o livro está organizado, mas qual é a dica que nós temos aqui presente? Se os irmãos olharem, a maneira como eu coloquei aqui em aramaico, nós vemos no capítulo 2, nós temos uma descrição do sonho do rei, e é interessante que no capítulo 7, nós teremos a descrição de um outro sonho, mas o sonho de Daniel. Olha para o capítulo 3 logo abaixo, nós temos o retrato da fornalha de fogo ardente, e o capítulo 6, o retrato de Daniel na cova dos leões. Se os irmãos notarem nessa parte aqui intermediária, o capítulo 1 fala de Daniel e seus amigos sendo levados para a Babilônia. Eles ali enfrentarão uma dificuldade, Deus dará livramento a eles. No capítulo 3 da fornalha ardente, os amigos de Daniel serão lançados na fornalha. Deus dará livramento a eles e eles serão exaltados. No capítulo 6, o pessoal vai armar para Daniel e ele será lançado na cova dos leões. Deus vai dar vitória e Daniel vai ser exaltado. Então, dá para perceber esses paralelos. Capítulo 2 e o capítulo 7 estão falando de sonhos. Um é o sonho do rei e o outro é o sonho de Daniel. Os capítulos de 3 a 6 mostram a perseguição, de um lado, que os amigos de Daniel sofreram, e o capítulo 6, a perseguição que o próprio Daniel sofreu. E nos capítulos de 4 a 5, os últimos retângulos embaixo, nós vemos a descrição do orgulho de dois reis. De um lado nós temos o orgulho de Nabucodonosor, e o juízo de Deus vindo sobre este orgulho, e do outro lado nós vemos o orgulho de Belsazar, que não se arrepende, e nós veremos como ele será morto. Então a maneira como o livro ele está organizado, ele nos ajuda a observar, quando nós olhamos para os capítulos 1, 3 e 6, nós vemos que o povo de Deus, o remanescente que se encontrava na Babilônia, eles sofreram perseguição. Mas o que o livro de Daniel nos fala a respeito de Deus? Que o Deus a quem eles serviam, que o Deus a quem nós servimos, é aquele que salva e protege o seu povo durante a sua peregrinação. Daniel e os seus amigos, eles foram perseguidos, mas Deus os protegeu a cada um deles e trouxe o livramento. E por que essas coisas aconteciam? Os capítulos 4 e 5 nos mostram do orgulho dos reinos do mundo. De um lado, o orgulho na pessoa de Nabucodonosor, do outro, do orgulho de Belsazar. E nós vemos que, devido ao orgulho desses impérios, a opressão era lançada não unicamente sobre as pessoas no mundo da época, mas sobre o próprio povo de Deus. E o que o livro de Daniel nos está falando a respeito de Deus? Nós veremos que Deus, ele dará o juízo sobre Nabucodonosor e sobre Belsazar. Então o livro de Daniel está mostrando para a gente que este Deus que protege os seus filhos, ele é o Deus também que exerce o seu juízo contra todos aqueles que se levantam contra o seu reino, contra todos aqueles que se levantam de maneira orgulhosa. Então, esse Deus que nós servimos é um Deus que protege, esse Deus que servimos é um Deus que julga, mas ali nos capítulos 2 e 7, nós vemos que o rei tem um sonho, e Daniel que vai dar a interpretação. No capítulo 7, Daniel vai ter um sonho, e por incrível que pareça, Daniel não vai conseguir interpretar isso, mas o que nós vemos aqui? É que em ambos os casos, o Deus que protege o seu povo, o Deus que exerce o juízo sobre os orgulhosos, ele também é o Deus que se revela. É o Deus que se dá a conhecer. E ele se revela como sendo o Senhor da história. Nós veremos aqui que Daniel, ele, no sonho dele, nós veremos que há uma previsão sobre o reino escatológico final, o reino vitorioso do Messias, mas também uma descrição sobre o desenvolvimento dos impérios da época. Então Daniel, aqui Deus está revelando coisas a respeito do futuro, e o livro de Daniel está nos mostrando que o nosso Deus, ele é o Senhor da história. Pensa só como deve ter sido horrível você viver na época em que Jerusalém recebeu o juízo de Deus e foi levada para o cativeiro.
Imagina você olhar para aquele império babilônico, você chegar na Babilônia, aqueles portões imensos, aqueles jardins suspensos, aquela coisa imponente. É muito possível que quem chegou lá falou: estamos perdidos, acabou, não tem mais esperança para a gente. Pergunto para vocês, o que é a Babilônia hoje? O que é o Iraque hoje? Escombros, guerras, é um lugar marcado por miséria. Se nós olharmos para esses grandes impérios hoje, nós veremos que hoje eles não são nada. E nós vemos que a história, ela é o desenvolvimento do plano de Deus. Para a gente isso é muito importante, porque nós vivemos, e a humanidade sempre viveu dias conturbados, né? Mas nós passamos por momentos conturbados na nossa política, na nossa economia, e muitas vezes, quando as coisas não acontecem da maneira que nós imaginamos, nós falamos: agora está perdido, não tem mais jeito, a família será destruída, os valores serão eliminados. E às vezes, quando a gente age dessa maneira desesperada, de acordo com o que está acontecendo na política, a gente se esquece de uma coisa muito importante. É que nada dessas coisas, nada do que está acontecendo no Brasil, nada do que está acontecendo no mundo, na economia mundial, nos impérios, tudo, nada disso acontece sem que Deus esteja dominando sobre todos eles. E muito antes das coisas acontecerem, e pegando já na história de Daniel, Deus já estava revelando para o seu servo aquilo que ia acontecer, porque é o Deus que protege o seu povo, o Deus que exerce o juízo contra os orgulhosos, Ele é o Deus que governa a história e dá a revelar ao seu povo o seu plano futuro. E nos capítulos finais, ali de 8, 9 a 10, nós vemos que são capítulos em que Daniel vai relatar as suas duas outras visões, haverá uma oração que Daniel fará, porque uma das coisas que Daniel, quando ele se vê diante de tudo isso, ele fica se perguntando quando que essas coisas vão acontecer. Daniel vai lembrar lá do livro do profeta Jeremias, e vai lembrar que Jeremias falou lá das 70 semanas do cativeiro. Então nós vemos que nessa sessão final, Daniel ele nos mostrará essas visões desses reinos futuros e mostrará o domínio de Deus sobre a história. O livro de Daniel vai mostrar para a gente nessa parte final que o Deus que é o protetor, que é o juiz, é o Senhor da história, é aquele que estabelecerá o seu reino e calcará sobre os seus pés todos os seus inimigos. E ele fez isso ao decorrer de todo este livro. Então essa estrutura, ela nos ajuda justamente a nós percebermos isso. Não foi aleatório a escolha que foi feita. O livro poderia ter sido escrito todo em hebraico, mas Deus assim o quis, coordenou para que essa escrita fosse feita dessa maneira, para que nós pudéssemos perceber esses paralelos que Daniel está nos mostrando. Esses paralelos aqui no capítulo 1, 3 e 6, nos mostrando Deus protegendo seus filhos. O paralelo nos capítulos 4 e 5, de Deus exercendo o juízo sobre os orgulhosos. No 2 e 7, Deus revelando e se mostrando o Senhor da história, para nos capítulos finais, ele trazer a conclusão e a mensagem de libertação para o seu povo. Então, essa é a estrutura, mais ou menos, que você verá. Se você olhar depois na Bíblia de Estudo Genebra, na Bíblia de Estudo da Tradição Reformada, ou em qualquer outra, é muito provável que os títulos que você encontrará são das histórias, e não tem nada de errado com isso. Mas o que essa estrutura que ela nos ajuda a ter uma visão panorâmica, para ver que Deus ele está se dando a revelar a respeito de si mesmo, e não se trata unicamente de histórias sobre a vida de Daniel, de Belsazar, ou de previsões futuras, mas como que Deus, ele coordena o estabelecimento do seu reino, como ele coordena a história e como ele cuida dos seus filhos. Então essa é a proposta que nós percorreremos no decorrer dessa exposição. Abra lá no capítulo 1 de Daniel. Então no primeiro capítulo de Daniel, nós vemos o início desta história. E o texto ele começa dizendo, né, nós não leremos obviamente todo o texto, e a ideia é nós termos essa visão panorâmica, e olhar como que cada um destes capítulos, ele pode se aplicar à nossa vida hoje. Então no capítulo 1, ele começa dizendo: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá,
e alguns dos utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui nós vemos no começo Deus cumprindo aquilo que ele havia dito pelos seus profetas. Aquilo que ele já havia dito lá com Jeremias, que o seu juízo seria exercido, e aqui o que Nabucodonosor fez foi nada menos de cumprir aquilo que Deus já havia entregue. O Senhor entregou nas mãos dele, o rei de Judá, os utensílios da casa, e aí inicia-se a história. E aqui no capítulo 1, nós veremos que esses jovens, os amigos de Daniel, e juntamente com Daniel, eles são levados para a corte do rei. E um dos desafios que eles enfrentarão lá é o desafio da pressão deles abandonarem as suas tradições, se alimentando o quê? Da mesa daquelas coisas que eram apresentadas pelo rei. Esses jovens, eles foram levados para um império pagão, e ali eles estudaram todas as coisas que aquelas pessoas estudavam. Então eles estudavam a astrologia, que era algo muito presente na época, não era algo do povo de Deus, mas eles foram ensinados em toda a ciência daqueles povos, mas uma das coisas que eles buscaram fazer é manter-se firmes na sua identidade, não se alimentando das iguarias que estavam presentes na mesa do rei. E nós vemos que, por conta disso, Deus ele vai honrar a atitude daqueles jovens. Nós veremos ali que eles terão uma dieta restrita, tudo, que não se tratava de eles estarem se comportando como vegetarianos. Eles estavam se comportando como pessoas que honravam os ensinamentos de Deus, queriam permanecer firmes, ainda não queriam participar daquela mesa pagã, dos alimentos que aquelas pessoas comiam. E como que eles foram recompensados por Deus? Nós vemos no versículo 17 do capítulo 1, fala que, ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo o tipo de sonhos. E ao final, o que aconteceu com eles? Versículo 18, ao final do tempo determinado para o rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas e os achou 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então a fidelidade daqueles jovens naquele império pagão fez com que Deus se revelasse através da vida deles, e Deus deu a ele conhecimentos e inteligência, mas algo distinto que foi dado a Samuel, que é dito aqui, a Daniel, foi dado a capacidade de interpretar todos os tipos de sonhos. E nós vemos que esses jovens, eles serviram ali como servos de Deus, como pessoas funcionando dentro do governo babilônico. Observe, nós estamos no mundo, e o mundo é maligno. O nosso Senhor, quando ele orou pelos seus discípulos, ele não pediu para que eles fossem tirados do mundo, mas ele pediu para que Deus os livrasse do mal. E o que o capítulo 1 de Daniel está nos mostrando é que da mesma maneira como aqueles jovens, eles sofreram e receberam a pressão para se adequar aos padrões do governo da Babilônia, do Império da Babilônia, eles se mantiveram fiéis, servindo a Deus dentro daquele império, e Deus os capacitou para que eles servissem dentro daquele reino com uma capacidade superior a todos os demais que ali haviam. E a lição que nós vemos para nós, esse capítulo 1, é que mesmo em tempos de grande provação e oposição, nós cristãos devemos permanecer fiéis a Deus, imitando a firmeza do próprio Cristo ao suportar a perseguição e a morte por nossa causa. Como os amigos de Daniel, nós também nos encontramos no mundo. E constantemente nós somos pressionados e bombardeados a nos amoldar. Infelizmente,
a influência que nós recebemos muitas vezes é maior do que a influência que nós transmitimos para o mundo. E por conta disso nós deixamos de exercer a oportunidade de glorificar a Deus, servindo a Ele nas diversas esferas de poder, nos diferentes lugares que Ele nos colocar. Então, o capítulo 1 de Daniel, ele vem a nos mostrar que nós também somos recrutados, nós estamos presentes no mundo e devemos viver aqui para a glória de Deus. Mas o que nós precisamos ter em mente é que nós não podemos servir a Deus e servir ao mundo. Ele demanda de nós a nossa fidelidade, e essa nossa fidelidade é recompensada justamente com esta capacidade de viver para a glória dele, assim como Daniel e os seus amigos o fizeram. E nós vemos que aos jovens foi dado inteligência, mas a Daniel foi dada essa capacidade de interpretar e observar os sonhos. Então essa é a primeira parte, assim que inicia o livro. Agora, entrando naquela estrutura que eu comentei com vocês, nós vamos para o capítulo 2. E no capítulo 2, nós veremos que o rei da Babilônia, ele vai ter um sonho que somente Daniel vai conseguir interpretar. E neste sonho, nós não leremos todo o capítulo, mas apenas a fala de Daniel. Nós veremos que o rei ele vai ter um sonho com uma estátua, e essa estátua, isso vai causar uma grande perturbação a ele. Porque essa estátua que era formada de uma cabeça de ouro, de peitos de prata, bronze, ferro e pés de barro misturado com ferro, uma grande pedra vem até ela e destrói. E o rei fica perturbado com isso daí. E o que Daniel trouxe como interpretação? Observe lá no versículo 31 do capítulo 2. Ó Senhor, o Senhor, ó Rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, e o peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como palha das eiras. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que se encheu a terra. Então esse é o sonho que o rei tem daquela grande estátua. E Daniel vai dar uma interpretação do que se trata. Ele vai mostrar que justamente o que Deus estava mostrando é que outros impérios sucederiam ao império que era a cabeça de ouro, a Babilônia. E quando isso daí acontecer, Daniel estava mostrando justamente os reinos que seriam subsequentes. Então a cabeça de ouro fazia referência à Babilônia, o peito de prata ao Império Medo-Persa, o de bronze a Grécia e Alexandre o Grande, e a parte de ferro e barro se referia a Roma e os impérios. Mas o que é interessante é que esta estátua, que ela é gigante, ela é imponente, o que acontece com ela? O texto fala que uma pedra que não foi cortada por mãos humanas vem até essa estátua e a destrói completamente. O que Deus está mostrando, dando essa revelação a Daniel, ele está mostrando justamente que os reinos da terra são passageiros. Estes reinos são poderosos, eles são grandiosos, mas chegará um dia em que Deus ele enviará, e ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para estabelecer o seu reino, e o seu reino destruiria completamente os impérios deste mundo. Ele fala isso no versículo 44. Olha só. Daniel vai falar cada uma das coisas, né? Nós não leremos, depois você lê em casa, mas versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
Assim como o rei viu que o monte foi cortado uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então Daniel dá a interpretação mostrando que haveria uma sucessão de reinos, e nessa sucessão de reinos, ela seria eliminada por esta pedra que não foi cortada por mãos humanas, se referindo justamente ao reino de Cristo que viria, e este reino jamais passaria e não haveria sucessão, como estava sendo mostrado aqui, do ouro, da prata, do ferro, do bronze, todas essas coisas, esse reino permaneceria. O que será que Deus ele está fazendo aqui? Veja, Deus ele deu um sonho a um rei pagão. E o objetivo seu era justamente revelar a sua glória sobre a arrogância desses reinos. E ele estava mostrando justamente que, por mais que os reinos se levantassem, um dia ele estabeleceria o seu reino e destruiria todos os demais. Então, o capítulo 2, com o sonho do rei Nabucodonosor, ele está nos mostrando que Deus, ele trabalha soberanamente para revelar sua grandeza e o seu reino vindouro em Cristo, de modo que todas as pessoas o louvem e o adorem. Quando a gente olha para a igreja pequena e olha para os reinos deste mundo, nós achamos que esses reinos eles são grandiosos, eles são poderosos. Mas o que Deus ele está fazendo na história, o Deus soberano, ele justamente ele está trabalhando na história para revelar a grandeza dele e o estabelecimento do seu reino de Cristo, para que um dia, e a palavra de Deus nos diz, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, este sonho, que não é um sonho que é dado a Daniel por primeiro, ele vem justamente a mostrar os reinos futuros. Deus dá revelação para Daniel a respeito do que aconteceria no futuro, e nessa revelação ele já mostra que Deus despedaçaria todos os reinos. Então, continuando na sequência, depois, lembrando daqueles paralelos, nós veremos que no capítulo 7, Daniel vai ter um reino, e a mensagem é uma mensagem similar à que nós vemos no capítulo 2. Então, o capítulo 2 está mostrando que este Deus é o Senhor da história, e Ele dá aos seus servos a revelação de antemão das coisas que irão acontecer. Sabe que isso devia encher o nosso coração? Deveria encher o nosso coração de esperança, porque não tem coisa melhor do que a gente participar de algum time, de alguma coisa que está do lado vencedor. Não tem coisa pior você estar numa equipe que sempre perde. A equipe que perde o futebol, que não alcança, você vira chacota de todo mundo. Mas aqui, o que está nos mostrando a palavra de Deus, é que Daniel, nós, a igreja de Cristo, pertence ao lado vencedor. Ao lado desta pedra que não foi cortada por mãos humanas e que despedaçará todos os reinos. Mas o que nós precisamos? Da mesma maneira que Daniel, nós precisamos de paciência para aguardar Deus realizar os seus planos. E enquanto nós esperamos, o que a gente deve fazer? Devemos aguardar com fidelidade em meio às perseguições, que é o que a gente vai ver na sequência do capítulo 3. Se você for para o capítulo 3, você verá que no título da sua Bíblia está lá, na edição comemorativa, a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. O que vai acontecer aqui? Algo interessante, não sei se vocês já perceberam isso. Aqui será um relato de apenas os 3 amigos de Daniel. Nós veremos que o rei, que havia acabado de receber essa interpretação de Daniel, da grande estátua, nós vemos que esse rei ele constrói uma estátua e é dada uma ordem para as pessoas do seu reino para que elas se dobrassem diante dessa estátua. E nós vemos que os amigos de Daniel, eles se recusarão a fazer isso. Veja lá no versículo 16 do capítulo 3. O que Sadraque, Mesaque e Abednego, agora os nomes babilônicos, respondem ao rei por não se curvarem diante daquela estátua. Ó Nabucodonosor, quanto a isso,
nem precisamos responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. O rei levantou aquela imagem e ele chama aqueles jovens que não quiseram se dobrar a ela, e o rei até de maneira arrogante fala, no final do versículo 15, e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Quem que vai livrar? Eu sou poderoso. E Sadraque e Mesaque respondem ali, olha, se Deus ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo que nós não nos dobraremos, e olha só o que estava envolvido naquele se dobrar diante da imagem. Eles colocam, nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem que o Senhor levantou. É capaz que, se alguns de nós estivéssemos lá, né, e falar, mas que problema tem, é só dar uma baixadinha ali e tá de boa, no meu coração não fiz nada disso. Não é dessa maneira que a gente fala, não, a gente dá uma negociação. Gente, não precisa ser tão radical assim. Para quê? Para uma fornalha de fogo ardente? Se você pode, você finge, você baixa ali, dá uma mentirinha, tudo, e acaba se amoldando aqueles valores. Mas o que esses jovens fazem? Imagine que morte terrível, né? Ser lançado numa fornalha. Ele fala, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar, fique sabendo que a gente não vai se dobrar. Então observe aqui. Novamente, o remanescente do povo de Deus na Babilônia, representado por aqueles servos, recebendo a pressão, não apenas para se amoldar à cultura daquela época, como foi no capítulo 1, mas aqui no capítulo 3, recebendo a pressão para que eles se dobrassem e adorassem aos deuses daquela nação. E eles colocam, nós não nos dobraremos para a idolatria. Nós não adoraremos, porque nós sabemos que Deus pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, nós permaneceremos firmes. Da mesma maneira como eles permaneceram firmes, não comendo dos manjares da mesa do rei, nós vemos aqui que eles se permanecem firmes em não se dobrar, em não servir a religião daquela época presente. Às vezes a gente olha para isso e parece que está muito distante da gente, porque nós não temos... ninguém vem impor uma religião para a gente, que a gente tem de se dobrar para alguma estátua. Então, essa idolatria parece estar distante da gente. Mas nós notamos que, se por um lado, hoje você não tem estátuas a esses deuses, mas nós temos diversos ídolos da nossa época, que muitas vezes nós nos dobramos. Nós nos dobramos muitas vezes ao ídolo do poder, onde aquilo que nós mais desejamos, não é só estar do lado vencedor, mas é exercer o poder. Então nós cultuamos o poder. Nós podemos também cultuar, por exemplo, como o povo fazia, cultuar a Mamon, o dinheiro. Lembra as pessoas que adoravam Mamon, o que elas faziam? E o próprio rei Manassés fez isso. Elas pegavam seus filhos, pensa na absurdidade. Elas iam até aquela região do Vale de Inom e queimavam os seus filhos para esse Deus. A gente olha e fala, mas que povo doido, né? De entregar crianças para serem queimadas. Mas veja, nós muitas vezes, por conta do dinheiro, nós colocamos, olha, eu preciso trabalhar, eu tenho ali a minha vocação, eu preciso ganhar dinheiro, e nós fazemos isso daí, e nós negligenciamos a nossa família. Daí problemas acontecem, e quando a gente vai tentar fazer alguma coisa, nunca está tarde pela graça de Deus. Mas quando nós vamos olhar, nós já perdemos o crescimento, nós vemos que aquelas crianças não estão servindo mais a Deus. Não é a mesma coisa como se nós entregássemos o nosso filho para o mundo? Então, muitas vezes, nós nos dobramos ao Deus do dinheiro. Nós também podemos nos dobrar ao Deus do prazer, e nós poderíamos dizer os diversos ídolos da nossa época. Tudo isso é para mostrar que a idolatria, ela não se resume unicamente, ela existe ainda assim hoje, a se dobrar diante de uma estátua, a se dobrar de um falso Deus, mas o coração humano, nós vimos que ele é como uma fábrica de ídolos.
E como uma fábrica de ídolos, nós precisamos estar atentos para, em meio às perseguições, em meio às provações, nós permanecermos firmes, sabendo que o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus que Ele nos protege. Quando nós olhamos aqui para a história, esses jovens eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o que aconteceu com eles? O rei Nabucodonosor estava olhando e observou e viu, jogaram 3, mas tem 4 ali, e um é semelhante a como se fosse um Deus, aquele que está caminhando entre eles. Nós vemos ali que Deus protege aqueles jovens, os livra da fornalha de fogo ardente, e este Deus, ele se dá a revelar para o próprio rei, na figura daquele 4º homem que estava na fornalha. Veja, nós estamos no mundo hoje, mas nós desfrutamos da presença de Deus e nós desfrutamos do fato de que nós estamos unidos a Cristo Jesus. E em meio a essa nossa jornada, que ela é difícil, muitas vezes nós não seremos preservados como esses homens foram. Muitos crentes hoje, e muitos ao longo da história, foram lançados ao fogo, às feras, foram fuzilados, enforcados, as mortes mais terríveis que tiveram. Mas essas pessoas só puderam passar por isso porque o Deus que governa a história estava juntamente com elas e Cristo as estava fortalecendo. E o que nós vemos então neste capítulo 3 da fornalha ardente é que, por causa da presença de Deus conosco e a obra de Cristo realizada por nós, os crentes podem ter coragem para resistir aos falsos deuses e testemunhar sobre o único Deus vivo e verdadeiro. Olha só como que termina o capítulo 3, lá no versículo 28, o mesmo rei que ordenou que aqueles jovens fossem lançados, olha só o que aquele rei diz. Versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há um outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha só a glória que foi trazida para o nome de Deus. Deus foi glorificado na vida daqueles servos, Deus os protegeu, e nós vemos que como o texto termina? Da mesma maneira que no capítulo 1, nós vemos que o rei fez prosperar a esses jovens na província da Babilônia. Durante a nossa jornada, Deus ele nos dá o privilégio de nós darmos o testemunho de que nós somos fiéis a Deus. De nós testemunharmos para as pessoas do mundo que nós não estamos aqui para nos dobrar diante dos ídolos dessa época. Mas que pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo, a nossa vida, quer na vida e quer na morte, ela deve ser um testemunho verdadeiro da nossa fidelidade ao Senhor, porque como o próprio Nabucodonosor Deus, que não há um Deus como o Deus daqueles jovens, não há um Deus como Deus a quem nós servimos. Então note, da mesma maneira que no capítulo 1 aqueles jovens foram preservados, o Deus a quem nós servimos é o Deus que preservou eles no palácio, é o Deus que preservou eles da idolatria daquela época. E nós vemos aqui na sequência o porquê que todas essas coisas elas estavam acontecendo. Aqueles jovens eles estavam no cativeiro por conta do surgimento dos impérios. E logo aqui na sequência, nós veremos que nos capítulos 4 e 5 será apresentado um par de histórias. Uma de Nabucodonosor e a outra do seu filho Belsazar. E justamente o que o autor está querendo colocar é que Deus que coordena a história, o Deus que preserva os seus servos, é um Deus que ele exerce o juízo sobre os orgulhosos. No capítulo 4 você verá que
Nabucodonosor, ele recebeu um sonho. E esse sonho o deixou muito intrigado. Então, olha ali no versículo 10, qual foi esse sonho. Capítulo 4, versículo 10. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou ao céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra, a sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama gritando em voz alta, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em voz alta: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos, espantem os animais que estão debaixo dela e as aves fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrando com correntes de ferro e bronze em meio à erva do campo, que este toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto aos animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandato dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá a esses o reino a quem quer, e põe sobre eles até o mais humilde dos homens. Então, Nabucodonosor tem este sonho, e nessa visão ele vê esta grande árvore, onde os animais e todos se abrigavam a ela. A árvore ela é cortada, mantém-se o tronco e a raiz, e é dito que ela ficaria por um tempo nessa situação. Por que será que tudo isso aconteceu? Veja, a palavra de Deus nos diz, nós que temos o todo da revelação, nós vemos que Deus ele é um Deus que ele controla a história. E que as autoridades e os poderes que estão, eles só estão porque Deus os colocou. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus colocou o homem lá para que eles fossem seus vice-regentes na criação. Deus deu domínio a eles sobre as coisas que estavam na terra, sobre as coisas que estavam no mar. A eles foi dado domínio para que eles exercessem um mandato cultural, para que eles desenvolvessem a criação. Mas o que Adão e Eva fizeram? O orgulho subiu ao coração deles e eles quiseram ser como Deus. E como eles quiseram ser como Deus? Eles quiseram ter o conhecimento do bem e do mal, não da maneira como Deus estabeleceria, mas do seu próprio jeito. E é por isso que eles tomaram do fruto, comeram, e o juízo de Deus veio. E o que acontece com o homem quando ele, no seu orgulho, vai contra Deus? Ele se comporta como se fosse um animal. No decorrer da história, nós vemos o que Caim faz com seu irmão, por inveja. Ele mata o seu irmão. Então, depois dessa saída, nós vemos que todas as vezes que os homens se levantam de maneira orgulhosa, não reconhecendo que Deus é o Senhor soberano, que Ele é aquele, como nós lemos aqui, que tem o domínio sobre o reino dos homens, eles se comportam como bestas. Mas onde no texto está mostrando para a gente que Nabucodonosor tinha subido orgulho ao seu coração? Versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio, tive um sonho que me espantou. Quando estava na minha cama, pensamentos e visões que passaram diante dos meus olhos e me deram um sinal. Agora, no versículo 1, o rei Nabucodonosor, a pessoa de todos os povos, nações e línguas que habitam a terra, que a paz lhe seja multiplicada, parecia-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus, o Altíssimo tem feito para comigo, como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno e um domínio que se estende por geração em geração. O Nabucodonosor, que havia há pouco reconhecido a grandeza de Deus, nós vemos aqui que ele será reprovado por Deus por orgulho ter subido ao seu coração. E os irmãos conhecem bem a história, vocês podem ler depois. Nabucodonosor,
por conta desse seu orgulho, ele é condenado a viver como uma fera, a viver no campo, a se alimentar da relva, e ele fica por um tempo vivendo como um animal, e somente depois que o tempo estabelecido por Deus passa, é que ele se humilha, ele se arrepende e ele é restaurado ao seu reinado. O que nós podemos ver por isso daqui? Por que Deus fez isso com Nabucodonosor? Por Deus ele ser supremamente glorioso, ele não permitirá que outros roubem a sua glória e humilhará graciosamente a todos os que confiam orgulhosamente em si mesmos. Deus ele humilhou Nabucodonosor, mas a humilhação que Deus trouxe sobre ele foi uma humilhação graciosa, porque Deus poderia ter eliminado ele para sempre do seu reinado, mas nós vemos que depois que passou aquele período, Nabucodonosor ele recupera o entendimento e ele louva a Deus. Então ele se arrepende daquilo que havia dito e ele profere as palavras no final e diz que o domínio do Senhor, versículo 34, Nabucodonosor diz: mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei aos olhos do céu e recuperei o entendimento e bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E olha o louvor que ele dá a Deus. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. E aí, Nabucodonosor ele é restaurado. Nós corremos o risco, neste mundo, de achar que o orgulho é algo que está restrito unicamente àqueles que não servem a Deus. A estes que são arrogantes, que se levantam contra o povo de Deus, mas nós também corremos o risco de achar que nós somos melhores do que Deus. Todas as vezes que nós agimos contrário àquilo que Deus diz, o que nós estamos fazendo? Deus, ok, o Senhor é o Criador, mas eu sei que é melhor aqui para a minha vida. E eu vou seguir de tal jeito. Eu me lembro, nós sempre temos aquelas coisas, para não encontrar uma palavra melhor, estúpidas que nós fazemos quando nós somos jovens. Eu já contei aqui, quando eu era adolescente, jovem, eu namorei uma garota que não era cristã. E eu me lembro de estar perdidamente, eu não havia conhecido a Thaís ainda, estar perdida, que fique registrado, de estar apaixonado por essa menina, e uma vez eu orei a Deus, dizendo assim: ó Deus, eu sei que, olha só que coisa, eu sei que não é da sua vontade, mas deixa eu continuar nesse meu projeto aqui. Olha só, Deus, graças a Deus que o Espírito Santo intercede por nós, Eu levei um fora depois de um tempo, graças a Deus eu comecei a namorar com a Thaís, estamos até hoje. Mas é uma coisa boa, mas muitas vezes tem coisas claras que a palavra de Deus revela sobre como nós devemos viver a vida no mundo, e a maneira como nós escolhemos viver é escolher do nosso jeito. Olha, Deus, eu sei que o Senhor abomina o divórcio, mas Deus, eu tenho o direito de ser feliz, não está dando liga mais isso daqui, vamos cada um para o nosso lado. Não tem mais compatibilidade, sei lá o que é isso, compatibilidade de gênios. Deus revela claramente, mas nós orgulhosamente queremos agir do nosso meio. E nós vemos que Deus, na sua graça, Ele nos disciplina, Ele nos humilha, porque o nosso Deus Ele não compartilha da sua glória com ninguém. E como nós somos seus filhos, nós precisamos ter claro isso, que o nosso Deus Ele exerce o seu juízo. E nós vemos que ele vai exercer esse juízo, que se de um lado foi gracioso para com Nabucodonosor, para com Belsazar, o filho dele, nós veremos que no capítulo 5, Belsazar vai dar um banquete,
Lembra lá no capítulo 24 do livro de Reis que nós vimos que Nabucodonosor levou os utensílios do templo para a Babilônia? Esse Belsazar vai ter uma bela de uma ideia e fala, quer saber? Pega os utensílios lá, pega os talheres, vamos usar nessa nossa bagunça aqui. Nós vemos que ele realiza isso, e no meio, quando a festa ali estava acontecendo, pensa que coisa bizarra deve ser isso, né? Uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E ele fica confuso a respeito daquilo. E a mãe dele fala, olha, na época do seu pai aconteceu uma coisa semelhante, e Daniel, ele trouxe a interpretação. Ele manda chamar Daniel, lembre-se no capítulo 1 que a Daniel foi dado a capacidade de interpretar sonhos, e nós vemos que Daniel traz ali a interpretação, e eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, olha lá no versículo 24, depois de Daniel dar a mensagem de interpretação, ele fala, é por isso que ele, versículo 24, capítulo 5, é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e o que está escrito é Mene, Mene, Tekel e Parsim. Versículo 26. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do seu reinado. Ó rei, pôs um fim neles. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. E Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Não sei se já parou para pensar, mas como que 4 palavrinhas, Mene, Mene, Tekel e Parsim, pode dizer tanta coisa, né? Então, na verdade, o que Daniel faz aqui, reverendo Daniel Santos, que é um estudioso do Antigo Testamento, ele comenta que o que essas palavras são, elas são unidades de medida. Então, é como se Daniel falasse alguma coisa do tipo assim, as palavras, grama, quilo, tonelada. Então, que é o que dito. Mene é como se Mene fosse a unidade de grama, só para fazer a comparação, né? Então, Mene, Mene, Tekel, Parsim, grama, quilo, tonelada. Então, ele falando dessas unidades, era um mistério isso daí. O que Daniel faz? Daniel não está fazendo uma tradução dizendo que, olha, Mene, traduzido significa Deus contou os seus dias o seu reinado, ó Deus, e pôs o fim nele. Não. O que Daniel está pegando naquele, não provérbio, mas naquele mistério que está ali colocado, Deus dá a interpretação a Daniel, e Daniel fala justamente isso. O significado disso que você viu, é que Deus contou os dias do seu reinado, e pôs um fim nele. Você foi pesado e achado em falta, e o seu reino foi dividido e entregue aos medos e os persas. Aqui nessa profecia, nessa interpretação, que Daniel dá para Belsazar, ele está mostrando que o Império Babilônio vai chegar ao fim. O império que levou o povo de Deus cativo vai chegar ao fim, e é dito ali, olha, hoje mesmo o reino foi dividido e entregue aos medos e os persas. O que aconteceu com Nabucodonosor? Nabucodonosor foi humilhado por Deus, mas foi humilhado graciosamente. O que Nabucodonosor fez ao final de tudo isso? Ele deu glória a Deus. Ele se humilhou. Ele reconheceu que somente Deus é grandioso. Mas o que o Belsazar fez? Estava na festa, continuou. O juízo de Deus veio sobre a vida de Belsazar. E no versículo 30 é dito, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario o Medo se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Belsazar foi assassinado naquela mesma noite. O juízo de Deus veio sobre aquele homem duro, orgulhoso, que não havia se arrependido. E o que nós vemos aqui no capítulo 5? Se no 4 nós vemos, o orgulho está escrito até errado no slide aqui, é o orgulho de Belsazar. Se por um lado Nabucodonosor se arrependeu, Belsazar permaneceu duro. E o que nós aprendemos com o capítulo 5? É que Deus, que é onisciente, Ele vê o nosso pecado e rebelião e traz julgamento sobre aqueles que se recusam a se arrepender e confiar nele. Belsazar poderia ter se arrependido? Poderia. Nabucodonosor se arrependeu. Mas ele permaneceu duro e o juízo de Deus veio sobre a vida dele de maneira fulminante. Então veja, manifestação do juízo gracioso,
dureza e o juízo vindo e a morte sendo tirada. Nós precisamos saber que com o nosso Deus, que Ele não divide a glória dEle com ninguém, é um Deus que Ele lida de maneira séria com o pecado e lida de maneira séria com a rebelião, com a dureza do nosso coração. Nós nos lembramos de várias histórias na Bíblia. Ananias e Safira foram fulminados pelo Senhor. O juízo de Deus veio sobre a vida deles. E quantos outros, lembra na igreja de Corinto? Tinha gente que estava fraco, outros que estavam dormindo, outros doentes e outros que dormiam. Ou seja, tinha gente morrendo na igreja de Corinto por estar participando indignamente da ceia do Senhor. E o capítulo 5 ele vem mostrar que Deus ele está de olho no nosso pecado e rebelião, e Ele traz juízo sobre aqueles que se arrependem, aqueles que se recusam a se arrepender e a confiar nele. Isso nos deve levar a observar que o nosso Deus ele lida de maneira séria com o pecado, e o Deus que protege os seus servos, o Deus que no capítulo 1 protegeu Daniel e seus amigos, que no capítulo 3 livrou eles da fornalha, Ele é o Deus que Ele exerce também juízo sobre todos aqueles que se recusam a crer nele. O nosso tempo já se foi, mas no próximo domingo, nós daremos continuidade para ver mais um livramento naquilo que Deus fará. Então, dos capítulos de 1 a 6, nós terminaremos de ver o agir de Deus sobre a vida do povo remanescente, sobre a vida de Daniel e dos seus amigos, e a partir do 7 até o 12, nós veremos aquelas visões estranhas que Daniel teve daqueles animais, mas que são visões que revelam sobre as coisas que estavam para acontecer no futuro. E nós veremos como isso se relaciona com a nossa vida e com o estabelecimento do reinado de Cristo.